Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Você já se perguntou o que realmente acontece quando uma pessoa parte deste mundo? Para onde vão os mortos? Estão dormindo, aguardando o julgamento, ou já estão conscientes em outra dimensão espiritual? Essas perguntas atravessam séculos e continuam ecoando no coração de quem busca entender o mistério da vida e da eternidade. Hoje, à luz da palavra de Deus, vamos descobrir o que as Escrituras revelam sobre o estado dos mortos e o que eles estão fazendo agora. Fique comigo até o final desta mensagem, porque o que você vai ouvir pode transformar para sempre a forma como você enxerga a vida, a morte e o propósito divino que existe em tudo isso. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade libertadora da palavra de Deus. A Bíblia deixa claro que a morte não é o ponto final da existência humana. Ela é, na verdade, uma porta de transição, uma passagem da vida terrena para a eternidade. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:8: Temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Essa afirmação poderosa revela que a morte, para os que pertencem a Cristo, não é uma derrota, mas um reencontro glorioso com o nosso Criador. Contudo, isso também levanta uma questão. Será que esse habitar com o Senhor acontece imediatamente após a morte ou há um período de espera, um estado de sono espiritual? Em várias passagens da Bíblia, a morte é descrita como um sono. Em Eclesiastes 9:5 está escrito: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Esse versículo tem levado muitos a entenderem que, ao morrer, o ser humano entra em um estado de inconsciência, um sono profundo até o dia da ressurreição. Essa ideia do sono da alma aparece como uma metáfora para o descanso dos fiéis em Deus, enquanto aguardam o grande dia da redenção. O próprio Jesus utilizou essa expressão ao falar sobre Lázaro. Em João 11:11, ele disse aos discípulos: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. O Senhor, ao comparar a morte com o sono, nos mostra que ela não é definitiva. Assim como quem dorme, aquele que morre em Cristo será despertado para uma nova vida. Mas a Bíblia também apresenta passagens que mostram uma consciência imediata após a morte. Em Lucas 16, Jesus contou a parábola do rico e Lázaro. O rico, depois de morrer, estava em tormentos e Lázaro em consolo no seio de Abraão. Nessa narrativa, o rico tem lembranças. Ele fala, sente sede e reconhece sua situação. Isso indica que há um tipo de consciência espiritual logo após a morte e que existe uma separação clara entre aqueles que estão em paz e os que vivem em tormento. Então, como entender essas duas visões? A resposta está no equilíbrio da revelação bíblica. Quando a Escritura fala que os mortos dormem, ela está se referindo ao corpo físico que repousa na terra. Mas quando fala de consciência e destino espiritual, refere-se à alma que continua viva e consciente diante de Deus. O ser humano é corpo, alma e espírito. Ao morrer, o corpo volta ao pó, mas a alma retorna a Deus, que a concedeu. Isso está claramente escrito em Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quando Jesus estava na cruz, ao lado de dois criminosos, um deles se arrependeu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta do Mestre em Lucas 23:43 é uma das mais belas promessas da Bíblia. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa passagem é transformadora. Ela mostra que para aquele que se arrepende e confessa Jesus como Senhor, a vida imediata após a morte, uma transição direta para a presença de Deus. O ladrão arrependido não teve tempo para fazer boas obras, mas teve fé.
E foi essa fé que o transportou da condenação para o paraíso. Mas a Bíblia também fala sobre o destino dos que rejeitam a graça de Deus. Assim como há descanso e consolo para os que creem, há tormento e separação eterna para os que desprezam a salvação. Em Hebreus 9:27 lemos: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Não há segunda chance após a morte. A vida que vivemos aqui define o destino eterno da nossa alma. É aqui e agora que decidimos se viveremos eternamente com Deus ou separados dele para sempre. Muitos vivem como se a morte fosse algo distante, uma realidade para os outros. Mas a verdade é que a eternidade começa no exato instante em que a vida terrena termina. E o que estamos fazendo com o tempo que temos aqui determinará o lugar onde passaremos a eternidade. Jesus nos alertou em Mateus 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Essa é uma das declarações mais sérias de toda a Escritura. A porta larga é confortável, mas leva à destruição. A porta estreita é difícil, exige renúncia e fé, mas conduz à vida eterna. E você, qual porta tem escolhido? Deus não deseja que ninguém pereça. Em João 3,16 está escrito a essência do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor, perdão e esperança. A salvação é um presente oferecido por Deus, mas cabe a cada um de nós aceitá-lo. Quem crê em Jesus não verá a morte como o fim, mas como o início de uma nova e gloriosa vida ao lado do Criador. A morte é um mistério para o homem, mas diante de Deus, ela é apenas uma etapa do plano eterno. Os mortos não estão perdidos nem esquecidos. Aqueles que dormem em Cristo aguardam o som da trombeta final, quando os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 4, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a esperança dos que vivem pela fé. A certeza de que a morte não tem a palavra final. Amado irmão, a vida é breve, mas a eternidade é sem fim. Não desperdice o tempo que Deus te concedeu. Busque ao Senhor enquanto há tempo, arrependa-se dos seus pecados e entregue sua vida a Cristo. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários. Eu quero viver para Deus e estar com Ele para sempre. Na próxima parte, vamos descobrir o que a Bíblia revela sobre o julgamento final, o destino eterno da alma e a promessa gloriosa da ressurreição. Fique conosco, porque a revelação que vem a seguir é profunda e transformadora. Já imaginou um dia em que toda a humanidade, desde os reis mais poderosos até as pessoas mais simples, estará de pé diante de um grande trono branco? A Bíblia descreve essa cena em Apocalipse, um momento em que a terra e o céu fogem da presença daquele que está sentado no trono. Nesse dia, livros serão abertos. Não são livros comuns. Eles contêm o registro de cada obra, cada palavra e cada pensamento de toda a nossa vida. A justiça de Deus será perfeita. Não haverá desculpas, não haverá enganos. Tudo será revelado. O mar, a morte e o inferno entregarão os seus mortos. Ninguém escapará. Todos serão julgados de acordo com as suas obras. A Bíblia é clara. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Mas em meio a tantos livros, um se destaca. Ele é chamado de o livro da vida. E o que está escrito nesse livro é o que define o nosso destino eterno.
A palavra de Deus diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é uma verdade solene e que deve nos fazer refletir profundamente. O que significa ter o nome escrito no livro da vida? Significa ter sido lavado pelo sangue de Jesus. Significa ter reconhecido que somos pecadores, nos arrependido e aceitado Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos para se alegrarem, não por seus milagres ou poder, mas porque seus nomes estavam escritos nos céus. De todas as conquistas que podemos ter nesta vida, fama, riqueza, sucesso, nada se compara à segurança de ter o nosso nome no livro da vida. Porque no grande dia do julgamento, essa será a única coisa que importará. Será a diferença entre a vida eterna ao lado de Deus e uma eternidade de separação dele. A Bíblia fala sobre um destino terrível para aqueles que rejeitam a salvação. Apocalipse descreve a segunda morte no lago de fogo. Muitos preferem ignorar essa realidade, mas a palavra de Deus é direta. Esse lugar foi preparado para o diabo e seus anjos, mas tragicamente se torna o destino de todos que rejeitam o único caminho para Deus. E esse caminho é Jesus. Ele mesmo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Deus é amor, mas Ele também é justiça, e a sua justiça exige que o pecado seja punido. É por isso que Jesus precisou morrer na cruz. Ele tomou sobre si o castigo que nós merecíamos para que a justiça de Deus fosse satisfeita e nós pudéssemos ser perdoados. A salvação é um presente, mas precisa ser aceita. Por outro lado, a Bíblia também nos mostra a glória que espera os salvos. O apóstolo João viu um novo céu e uma nova terra. Uma cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu, preparada como uma noiva para o seu marido. E ouviu uma voz poderosa declarando: "Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus." Imagine só, um lugar onde Deus enxugará cada lágrima dos nossos olhos, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas as coisas que nos afligem hoje terão passado para sempre. A própria luz da cidade não virá do sol ou da lua, mas da glória de Deus. Viveremos em perfeita comunhão com nosso Criador, em uma alegria que nunca terá fim. O apóstolo Paulo descreve que, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos incorruptíveis, e nós que estivermos vivos seremos transformados. O que é mortal se revestirá da imortalidade. A morte será tragada pela vitória, vencida para sempre. Não haverá mais fraqueza ou limitação. Mas essa promessa gloriosa é para aqueles que tomam uma decisão hoje. Muitos pensam: amanhã eu resolvo isso com Deus, ainda tenho tempo. Mas não sabemos o dia de amanhã. A morte pode vir sem aviso. Jesus nos alertou para estarmos preparados, pois o Filho do Homem virá na hora em que menos esperamos. O tempo de buscar a Deus é agora, enquanto Ele pode ser encontrado. Não pense que Deus tem prazer na perdição de alguém. A Bíblia diz que o Senhor é paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. O coração de Deus é cheio de misericórdia e Ele espera de braços abertos. Mas um dia, a porta da graça se fechará, e aí será tarde demais. Jesus nos fez uma promessa maravilhosa: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a nossa esperança. Jesus está preparando um lar eterno para nós. A morte não é o fim, ela é a porta de entrada para a eternidade. Mas o destino, glória ou tormento, é definido pela escolha que fazemos nesta vida. Jesus já pagou o preço.
Ele morreu por você, venceu a morte e oferece o presente da salvação. Tudo o que ele pede é arrependimento e fé. A Bíblia diz em João 3,16, talvez o versículo mais conhecido de todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A pergunta hoje é: você já entregou sua vida a Jesus? O seu nome está escrito no livro da vida? O tempo está passando. Hoje é o dia da salvação. Se você sente esse chamado em seu coração, não o ignore. Você pode fazer uma oração simples, mas sincera, aí mesmo onde você está. Diga com fé: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e preciso do teu perdão. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Eu me arrependo dos meus pecados e te aceito como meu único e suficiente Salvador. Por favor, escreve o meu nome no livro da vida. Lava-me com teu sangue e guia os meus passos a partir de hoje. Eu quero viver para ti e estar contigo na eternidade. Em teu nome, Jesus, amém. A escolha é sua. O céu é real, o inferno é real e a eternidade é para sempre. Escolha a vida hoje. Muito obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir e inscreva-se no canal para mais conteúdo como este. Que Deus te abençoe.